Então é isso, pessoal. Vamos começar mais uma aula no nosso Alicerce TV. Nós estamos na trilha de leitura e a aula de hoje vai ser sobre o nível mergulhador, que é esse o nosso nível que estamos nas nossas aulas. Meu nome é Lara e eu sou a professora Lara e eu adoro praticar esportes radicais. Meu nome é Rafael e eu adoro nadar, eu gosto muito de nadar. Gente, hoje nós vamos aprender sobre uso e funções da vírgula. Vamos dar continuidade à nossa aula, que começou na segunda-feira, sobre essa temática. Então, não se apressem, mas peguem aí lápis, borracha e caderno. Quem está em casa também, corre lá, pega lápis, borracha e caderno, que a nossa aula vai começar. No nosso momento Mindfulness, eu vou mostrar para vocês o vídeo de uma pintora fazendo uma pintura num pedaço de tronco, certo, pessoal? Esse vídeo dessa pintura tem uma música de fundo e o objetivo é que vocês esqueçam tudo que está para trás ou que está para frente, passado e futuro, e se concentrem no momento presente. Então, eu quero que, ao observar esse vídeo, vocês fiquem tranquilos, peguem a sintonia da música e escutem também o som que o pincel dela faz ao tocar a madeira, o som que a espátula que ela usa faz ao tocar a madeira. Deixem que esses sons tranquilizem vocês, acalmem o corpo de vocês e relaxem, certo?
Caraca, a aurora boreal. Que bonito. Bonito, né, pessoal? Vamos lá. Vocês lembram do último conteúdo desta matéria? Você aí de casa, lembra qual foi o último conteúdo dessa matéria? Nós aprendemos sobre as funções e o uso da vírgula. E hoje, nós vamos continuar nossa atividade da segunda-feira e vamos falar também sobre funções e o uso da vírgula. Portanto, essa vai ser a nossa continuação. Relembrando o que vimos na aula passada, funções da vírgula. Gente, aula passada a gente falou sobre 3 importantes funções da vírgula, que são quais? A primeira é que ela representa uma pausa ou uma mudança de entonação na leitura. Ela é necessária para que o leitor faça uma leitura boa, uma leitura contínua e uma leitura que faça sentido. Então, ela dá ritmo à leitura. A segunda função que nós pontuamos sobre a vírgula é que ela separa palavras ou orações que precisam de destaque dentro de um texto, ou que nós desejamos enfatizar dentro do contexto que aquele texto aborda. E a terceira e última função da vírgula é que ela elimina as possíveis ambiguidades, ou seja, ela determina, muitas vezes, ela determina a interpretação que se deve fazer em uma frase, ou torna evidente o conteúdo que se quer transmitir. João, você estava aqui segunda-feira, na nossa aula. Você se lembra dessas funções que nós abordamos? João? O professor não estava não, tá? Oi? Ele não estava segunda não, tá? Caiu o motoró aqui. A luz acabou, nós ficamos desde 17 horas, quase 18, às meia-noite sem luz. Então, não estava aqui não. Uhum. Caio, você não veio na segunda-feira, né? Pois, Caio, faz o seguinte, você pode ler para a gente a primeira, a segunda e a terceira função da vírgula, que está no quadro, por favor? Eu mutei sem querer. Representa uma pausa ou mudança de anotação na leitura. Separam palavras ou orações que precisam de destaque ou que deseja enfatizar. Sim, a segunda função. E a terceira, calma. Qual a terceira função? Elimina as possíveis ambiguidades do texto. Determina a interpretação que se deve fazer numa frase ou torna evidente o conteúdo que se quer transmitir. Nossa, falei do sotaque agora. Boa. Italiano.
O que são ambiguidades? Alguém sabe falar? Alguém sabe me dizer o que são ambiguidades? Quem souber pode... Não faz a menor ideia. Quem souber pode abrir o microfone e falar. Alguém sabe o que são ambiguidades? Não? Ambiguidades é quando a gente tem mais de uma interpretação, mais de uma possibilidade de interpretação do texto. Então, é quando a gente lê uma frase e aquela frase traz mais de um sentido. Você pode interpretar de uma forma ou você pode interpretar de outra. E aí Oi? Essa palavra parece antiguidade. Parece, né? Mas não, é ambiguidade, que vem de ambíguo. É a palavra que origina essa palavra ambiguidade. Ambíguo, que significa que você tem pode ter dois ou mais tipos de interpretação, né? Dois ou mais tipos de sentidos em uma frase. Então, a vírgula, ela serve para determinar qual sentido que o autor ou que o escritor quer dar com aquele texto, certo? A vírgula, muitas vezes, ela vai especificar. Olha, quando eu leio essa frase sem vírgula, eu não sei direito o que o autor está querendo falar, eu não sei direito o que o escritor está querendo dizer. Mas se eu coloco uma vírgula, aí eu sei exatamente qual o sentido que ele quer passar no texto. Certo? Pode falar, Caio. No escrito, eu uso vírgula. Só que, normalmente, eu uso mais quando eu estou escrevendo um caderno. Porque como eu estou editando digitalmente, eu às vezes esqueço de usar algumas pontuações. Por exemplo, quando eu estou mandando mensagem, às vezes lá com um amigo, eu esqueço de usar vírgula, ponto e interrogação, às vezes. Porque eu sou burro, sabe? Eu sou lerdo. Não, você não é burro. Você não é burro. Não é por isso. Talvez seja porque você é desatento em certos momentos. E aí é simples. Se você sabe qual é a função da vírgula, é só estar um pouco mais atento nesses momentos e usá-la corretamente. Assim você vai dizer, quem está lendo aquilo que você escreveu vai entender exatamente o que você quis dizer. Mas vamos aqui dar continuidade, gente. Nossas frases ou orações, as orações, elas têm uma ordem natural de acontecimento dentro da língua portuguesa, certo? Então, qual que seria a ordem direta das orações? Sujeito, verbo e o complemento, que pode ser um objeto direto, um objeto indireto, ou outro tipo de complemento. Por que indireto? Então, alguns verbos, eles pedem um objeto. E esse objeto, ele pode ser classificado como direto ou indireto. Por exemplo, essa frase que eu utilizei, a professora ensinou essa matéria aos alunos. O verbo ensinar, ele é um verbo que precisa de dois tipos de complemento. Ele pode pedir dois tipos de objeto. Um objeto direto, ou seja, aquele objeto imediato, em que eu não preciso usar a preposição para poder fazer sentido. Então, o que foi que a professora ensinou? Essa matéria, ou a matéria. A matéria é o objeto direto. E o objeto indireto é quando eu preciso de uma preposição para fazer sentido. E aí ele também tem um objeto indireto, ó, aos alunos. Aqui, aos é a junção da preposição a, mais o artigo os, que forma aos. Então, eu tenho o uso da preposição a. Mas isso não é necessário você entender direitinho agora, Nicolas. O que você precisa entender é que na língua portuguesa, as orações têm uma ordem lógica, uma ordem direta, certo? E essa ordem direta, ela não pode ser interrompida por vírgula. Então, eu não posso colocar uma vírgula. vírgula... a frase direto ao ponto? Oi? Que nem um ditado chamado assim, direto ao ponto. Vamos direto ao ponto, isso? Sim, mas não é sobre isso. Não é sobre essa frase específica, tá? Mas aqui o que eu quero passar para vocês é que vão se adaptando, vão se acostumando com isso. As frases em português, as orações, elas têm uma ordem direta, que é essa ordem. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o objeto do verbo. Pode ser direto, pode ser indireto. Alguns verbos nem precisam alguns verbos nem pedem
objeto, né? Mas como que eu sei se um verbo pede ou não um objeto? Quando eu pergunto ao verbo. Ah, se eu falar só, a professora ensinou. Aí você vai se perguntar, tá, faz sentido essa frase? A professora ensinou? Aí eu me pergunto, a professora ensinou o quê? Quando eu pergunto, a professora ensinou o quê? É porque eu sei que esse verbo ele precisa de um complemento, ele precisa de um objeto. Ou então, a professora ensinou o quê para quem? Ou a quem? Né? Então, ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Mas esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é entender que, quando eu não tenho essa estrutura montada, sujeito, verbo mais objeto indireto, eu preciso usar a vírgula. Então, a vírgula, ela vem nas intercalações ou na ordem indireta. Quando eu troco na ordem inversa, quando eu, por exemplo, coloco aos alunos, que é o objeto, eu coloco ele lá na frente, aos alunos, aí eu tenho que colocar uma vírgula. A professora ensinou essa matéria. Porque eu interrompo a ordem natural da oração, certo? Mas aqui vamos focar nas intercalações. Quando houver um termo ou uma intercalação no meio ou no início das orações dessa estrutura, sujeito, verbo mais objeto, é obrigatório o uso da vírgula. Por exemplo, olha só, eu inseri aqui um pedaço, eu inseri uma outra estrutura dentro dessa frase. Com muito afinco, vírgula. A professora ensinou essa matéria aos alunos. Com muito afinco, nem é sujeito, nem é verbo, nem é objeto direto da frase. Então, pelo fato de ser um termo estranho a essa ordem natural, né? Se ele viesse no final, não precisaria de vírgula. Mas como ele veio logo no começo, eu preciso colocar uma vírgula. Outro exemplo, gente. Aqui eu mostrei para vocês no começo, quando com muito afinco veio no começo da frase. Mas ele também pode vir no meio. Então, se eu disser, a professora ensinou com muito afinco essa matéria aos alunos, esse com muito afinco ele vai ter que vir entre vírgulas, porque ele é uma intercalação. Ele é uma estrutura que quebra a ordem direta dessa oração. Ele quebra, ele se encaixa ali entre o verbo e o objeto direto, ou então ele se encaixa entre o sujeito e o verbo. E sempre que houver essa quebra, eu preciso isolar o termo com vírgula. Olha aqui, outro exemplo. Quando houver um termo, uma intercalação no meio, né? Aqui eu trago um exemplo no meio. Olha só esse exemplo. A floresta fornece, sem pedir nada em troca, cerca de 20% do oxigênio ao planeta. Se eu fosse classificar os termos dessa oração, eu teria que sujeito? Eu teria a floresta como sujeito. Que verbo? Verbo fornecer, que aqui, no caso, ele está fornece, né? Está conjugado. Qual seria o objeto direto do verbo fornece? É só perguntar o verbo. Vamos lá. O que a floresta fornece? A floresta fornece o quê? A floresta fornece cerca de 20% do oxigênio. Cerca de 20% do oxigênio é o nosso objeto direto. E aí, a floresta fornece o quê a quem? Ou para quem? Ao planeta. A floresta fornece ao planeta. Certo? Então, quando eu tenho bem definido quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o objeto direto e quem é o objeto indireto, esse sem pedir nada em troca fica sobrando dentro da nossa frase. E aí, facilmente não, mas a gente consegue perceber que ele é um termo isolado, que ele é um termo que nem é sujeito, nem é verbo, nem é objeto direto, nem é objeto indireto. Então, eu tenho que isolar ele entre vírgulas. Mas, na própria leitura, a gente vê que é natural essa pausa. Quando eu vou ler a oração, eu leio da seguinte forma. A floresta fornece, sem pedir nada em troca, cerca de 20% do oxigênio ao planeta. Vocês percebem que, naturalmente, na leitura, a gente já faz essa pausa? Sim. Olha só. Mistura de funções, né? A vírgula vem quando há intercalação, mas ela também vem para dar essa pausa. Então, é muito bem-vindo, inclusive. A vírgula aqui ela é necessária. Mas atenção, gente. Quando nós, às vezes, nem precisa ser um termo estranho, né? Um termo que não é essencial à frase.
Às vezes não é um termo essencial, mas é um termo essencial que está deslocado, que vai lá para frente. E quebra da mesma lógica a sequência. Por quê? Porque primeiro eu teria que ter sujeito, depois, em segundo lugar, o verbo, em terceiro lugar, o objeto do verbo. Se eu mudo essa ordem, se eu boto o objeto lá para frente, para dar destaque ao objeto, por exemplo, eu necessito colocar vírgula. Porque ele quebra a ordem direta. Primeiro lugar, na ordem direta, seria quem? Sujeito. Depois, verbo. Depois, objeto direto. Olha os exemplos aqui. Lembra da primeira frase que a gente utilizou? A professora... aqui, ó. A professora já ensinou essa matéria aos alunos. Foi o primeiro exemplo que a gente usou. A professora ensinou essa matéria aos alunos. Quem é o sujeito? A professora. Quem é o verbo? Ensinou. Ensinou. Boa. Quem é o objeto direto? Os Porque alunos. o objeto direto está aqui, ó. Essa matéria. Né? A matéria. Professor, não entendi. E o objeto indireto aos alunos. Então, aqui houve uma inversão. Eu trouxe essa matéria, que é o objeto direto, para começar a frase, para começar a oração. Então, pelo fato do objeto direto não estar no seu lugar originário, que é quando, depois do verbo, eu preciso colocar uma vírgula. Da mesma forma, no exemplo 2, ao planeta não é sujeito. Ao planeta, ele é o objeto indireto, mas ele está começando a frase. Ele pode começar a frase? Pode, desde que eu isole ele em vírgulas. Desde que eu isole ele com vírgulas. Então, eu falo, ao planeta, vírgula, a floresta fornece cerca de 20% do oxigênio. Tudo bem? Sim, professora. Show de bola. Então, vamos lá, rapidinho, esse é o último slide antes do nosso intervalo. Também usamos vírgula na enumeração ou na repetição. Então, sempre que eu tenho vários termos sequenciados, enumerados, eu uso vírgula para separá-los. Por exemplo, Henrique Peixoto, João, Arthur e Caio são alunos que estão presentes na aula de hoje. O Henrique Peixoto não está, mas Tô tudo aqui. bem. Tu tá aí? Até porque eu tava com problema no microfone. De boas, ótimo. Obrigada pela presença. Então, olha só, aqui a gente está citando vários alunos, né? Então, sempre que eu cito um aluno, eu boto uma vírgula. Henrique Peixoto, vírgula, João, vírgula. Se eu quisesse colocar mais alunos, então ficaria Henrique Peixoto, vírgula, João, vírgula, Arthur, vírgula, Caio, vírgula, Henrique Queiroz, vírgula, Camila, vírgula, Joana, vírgula, professor Rafa, vírgula. Aí, no último, eu vou usar o I, né? E a professora Lara. Aí, quando eu boto o I, eu estou indicando que é a última pessoa que eu estou falando, né? Então, Mas tem mais pessoas, professora. Tem mais pessoas, eu citei algumas, tem mais. Sávio, tem Andrew, vários. Mas o último, pro último, eu não coloco a vírgula. Eu boto o I, né? Então, eu falo Henrique Peixoto, vírgula, João, vírgula, Arthur, vírgula, Henrique Queiroz, vírgula, Joana, vírgula, Camila, vírgula, professora Lara e professor Rafa estão presentes na aula de hoje. Tudo bem, gente? Da mesma forma, da mesma forma, se eu for fazer isso com outras estruturas, aqui eu fiz com os sujeitos, né? Eu tenho um sujeito composto e para cada núcleo do sujeito eu isolei com vírgula, com exceção do último. Mas podia ser também vários objetos diretos. Por exemplo, olha o exemplo 2. Fui à feira e comprei água, vírgula, suco de cajá, vírgula, maçã, vírgula, escova de dente, vírgula, fio dental e uma bola. Olha só, para o último, eu não coloco a vírgula. Eu uso... Isso é uma lista. É uma lista, exatamente. Quando eu estou fazendo enumerações, eu isolo com vírgulas. Mas pode ser também para palavras iguais. Sempre que eu utilizar palavras iguais, eu isolo com vírgula. Por exemplo, olha aqui essa frase. Só um instante, Arthur. Olha essa frase do final, ó. Obrigada, pessoal.
Vocês me deixaram muito, vírgula, muito feliz. Vejam que eu repeti o muito 4 vezes. Né? Eu citei a palavra muito 4 vezes. A cada vez que eu cito muito, eu preciso colocar uma vírgula. Porque é uma repetição. Certo? Pode falar, Arthur. O que eu ia falar era... Esqueci. Tudo bem. Então, vamos dar aqui, quando você lembrar, você levanta a mãozinha, que aí você fala. Então, gente, essa é a obrigação do uso da vírgula. Separamos por meio de vírgulas termos ou palavras enumeradas ou repetidas. Termos enumerados ou repetidos. Palavras enumeradas ou repetidas. Quando não há uma conjunção i, né? Porque a gente viu que quando tem um i, ó, aqui o i, aí não coloca vírgula. Professora, como a gente faz quando que a gente não quer repetir a mesma frase? Quando a gente não quer repetir a mesma frase, também bota vírgula. Muito importante, Nicolas. Digamos que eu queira omitir uma palavra. Vamos supor. Eu fui à escola a pé. Meu irmão... aqui. Eu fui à escola de carro. Meu irmão, vírgula, a pé. Essa vírgula está substituindo, por exemplo, foi à escola. Que eu poderia dizer, eu fui à escola de carro e meu irmão foi à escola a pé. Ao invés disso, eu digo, eu fui à escola de carro e meu irmão, vírgula, a pé. Eu tiro o foi à escola, que seria um termo que eu já utilizei, e coloco a vírgula, mas fica subentendido. Certo? Vamos dar aqui continuidade. Gente, vocês têm dúvida? Arthur, pode falar. Eu lembrei. Pode falar? Pode falar no intervalo, por favor, que eu realmente preciso ir ao intervalo. É rapidinho. Rapidinho. Tá bom? E aí, você de casa, ficou com alguma dúvida? Manda pra gente. Olha só. Quando a ordem da oração ela vem na ordem direta, sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto, eu não utilizo vírgula para separar esses sujeitos, porque eles estão na ordem natural, na ordem direta da oração. Tudo bem? Então, eu não uso vírgula para separar sujeito e predicado. O que é predicado? É tudo aquilo que vem depois do sujeito na ordem direta. Então, se eu tenho verbo, né, o sujeito e o verbo, eu não uso vírgula para separar sujeito e verbo, tá? Então, Exemplo, como a gente separa? Tipo, do não e do sim. Eu não separo. Por exemplo, olha aqui o primeiro exemplo. A professora Lara tem orgulho de seus alunos. Quem é o sujeito dessa oração? Quem pode me dizer? A professora. A professora Lara é o sujeito. Isso. Qual o verbo? Tem orgulho. Tem. Verbo é verbo ter. Né? Tem. Isso. Tem. Eu não utilizo vírgula entre a professora Lara e o verbo. Então, não tem esse negócio de eu colocar a professora Lara, vírgula, tem orgulho de seus alunos. Não, não tem vírgula aí. Eu não separo o sujeito de predicado. Do mesmo jeito, se o sujeito for composto, olha só, eu vou enumerar, né? Andrew, vírgula, Camila, vírgula, Sávio. Para o último, eu não boto vírgula, eu uso a conjunção i, e Nicolas estão no nível mergulhador. Eu não posso colocar vírgula entre a palavra Nicolas e a palavra estão. Por quê? Porque estão é o verbo dessa minha oração. E Nicolas faz parte do sujeito. E eu não separo o sujeito de predicado. Não separo o sujeito de verbo. Tá, gente? Então, ficaria totalmente errado se eu colocasse uma vírgula bem aqui, ó. Porque eu não separo o sujeito de predicado. Outro exemplo. O bioma da Amazônia abriga diversas espécies de animais. Qual é o sujeito da oração? Alguém pode me falar? No Google.
O sujeito é a Amazônia. O sujeito é o bioma da Amazônia. É isso. Porque quando eu pergunto, Quase quem isso. mas muito bem, gostei. Porque É quando eu isso. pergunto, quem é que abriga diversas espécies de animais? Aí a A resposta é Amazônia. o bioma da Amazônia, Ah, certo? professora, as próximas vão ser fáceis? Vão ser mais fáceis. Não se preocupe, vão ser mais fáceis. É porque a vírgula, ela tem tanta função Professora, e ela tem tanta colocação. Oi. sou só eu ou todo mundo tá sem ligar a câmera? Porque eu sou o único que entre vocês que tô com a câmera ligada. Gente, vamos ligar a câmera, por favor. Vamos lembrar da nossa regra do alicerce. Camila, Caio, Henrique, o Andrew tá sem microfone, tá sem a câmera, né? Professora, Joana. pra mim todo mundo tá com a câmera desligada. As professoras. Vamos abrir a câmera. Eu tô com a câmera ligada, Arthur. Mas, gente, vamos lá, vamos continuar, tá bom? A gente precisa continuar, vamos lá. Gente, eu também não uso vírgula, não posso usar vírgula entre o verbo e os seus objetos, certo? Então, olha aqui o exemplo, ó. João quase quebrou o braço na aula passada, fazendo as esquisitices, né? Quem é o verbo? Não, quase. Verbo. Quase. Quebrou. Ué? Quebrou é o verbo. Verbo quebrar. Errei. Verbo quebrar. Mas tá indo bem, Nicolas. Tá indo bem, é assim mesmo. O É que verbo quebrar. Professora, quando que eu tava na escola, né? Eu sempre prestava atenção nas aulas de português. Muito bem. Pois vamos prestando atenção, que vai dar tudo certo. Vai ficar mais fácil conforme a gente vai exercitando e vai estimulando, tá? Olha só, depois do verbo quebrar, eu não coloco vírgula. Porque o que vem depois do verbo quebrar, quebrou, é o objeto do verbo. O que foi que o João quase quebrou? O braço. O braço, né? João quase quebrou o quê? E Essa é a pergunta para saber o objeto. O braço. João quase quebrou o braço. Como ele está na ordem natural, ó, eu não coloco vírgula nessa oração, porque ele está na ordem natural. Mesma coisa o exemplo 2. A Amazônia precisa de preservação. Aqui é um objeto indireto, porque eu tenho a proposição de. isso também tá um estilo formado como uma placa, um estilo de exibição. Sim, exato. E aí, ó, a Amazônia precisa de preservação. Qual é o verbo? Precisa de Precisa. preservação. Precisa. 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 Boa. Precisa é o verbo. Aí, do que é que a Amazônia precisa? Preservação. De preservação. Preservação é o objeto indireto do verbo precisar. Por causa disso, eu não vou colocar vírgula, porque está na ordem normal. Sujeito, a Amazônia. Verbo, precisa. Objeto indireto de preservação. Não coloco vírgula. Mesmo exemplo, a terceira. A lenda do boto causou espanto a alguns alunos. Verbo causar, verbo causou. Qual é o sujeito? Tá tudo na ordem bonitinho. A lenda do boto A é o lenda do sujeito. boto. A lenda do boto é o sujeito. Causar é o verbo. É o verbo. Espanto. Espanto é o objeto direto, porque eu pergunto. A lenda do boto causou o quê? Objeto direto. E o indireto são os alunos. Há alguns alunos, exatamente, Nicolas. Há alguns alunos. Ó, sempre no objeto indireto eu vou ter a preposição. Ou a. Tá vendo? Opa, De maracujá.
a alguns alunos. Gente, então, esses são casos em que a gente não usa a vírgula, tá? Eu separei algumas atividades aqui para vocês. Vamos para a nossa atividade de hoje, pessoal, para fixar o conteúdo visto agora há pouco. Gente, quem não conhece o hino nacional do Brasil, não é? Quem não conhece aquele? Ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo Olha, eu não sei inteiro. Eu não sei inteiro, mas eu conheço, né? Pois é. E aí, mas o que eu quero não gosto. saber é o seguinte, que todo mundo já ouviu alguma vez o hino nacional, isso eu tenho certeza. Que todo mundo já cantou alguma vez, isso eu também tenho certeza. Agora eu quero saber se vocês sabem o que é que a letra do hino nacional significa. Qual o sentido que esses versos querem dizer? Quando vocês escutam, ouviram da Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, o que é isso? Ah, tu tá falando das vidas negras, eu acho, bravo, retumbante. Não, tem nada a ver. A vida dos índios, sei lá, os portugueses, talvez. Nada a ver com a vida dos índios também aqui. Por causa que o Pedro lá, não sei das quantas, gritou independência ou morte, não é? Tem a ver com a independência, Joana. Boa. Mas, gente, vocês sabem por que é tão difícil entender o que é que se está querendo dizer aqui, nesses versos? É porque a ordem desses versos está completamente invertida. Está completamente invertida. Se a gente se perguntar quem é o sujeito desses primeiros dois versos aqui, você vai ficar lendo e vai ficar, meu Deus, está tão invertida a ordem que a gente não consegue identificar direito quem é sujeito, quem é objeto direto, quem é o que dentro dessa frase. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer nessa atividade? A gente vai colocar o hino, essa estrofe do hino na ordem direta, para ver se a gente entende o que significa o hino do Brasil, tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês é, primeiro vamos achar o verbo, né? Primeiro vamos ver se a gente acha o verbo, para ver se a gente decifra a ordem direta. Quem pode me dizer qual é o verbo? Fala, Caio. Ouviram, brilhou e ouviram. Ouviram. Muito bem, Joana. Caio, quer falar? Caio? Ouviram. Muito bem, Joana. Ouviram é o verbo. Para descobrir quem é o sujeito, a gente pergunta quem ouviu, né? No caso aqui, o verbo tá conjugado no plural, né? Na terceira pessoa do plural. Gente, quem foi que ouviu, né? Quem são esses seres ou essas pessoas que ouviram? Alguém chuta? Qual é o sujeito? Joana, quer dar um chute? Então, Não. eu acho que foi a coroa portuguesa, né? Não. Dentro da frase aqui dos versos, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Esses dois versos. Tá falando das frases. Eu quero saber quem é o sujeito desses dois versos aqui, ó. Esquece por enquanto os dois últimos, tá? O povo heróico? O povo heróico? Não. Acredita? Margens plácidas. Margens plácidas, Nicolas. Muito bem. As margens Eu só chutei. plácidas. E não são quaisquer margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Gente, as margens plácidas do Ipiranga é o sujeito dessa frase do hino. Aqui é um caso de personificação, que é uma figura de linguagem no qual seres inanimados, né, objetos, animais, fazem ações que são típicas dos seres humanos. Olha só. Então, é muito utilizado nos versos, né, nas poesias, esses recursos de, por exemplo, o cachorro sentiu-se só, ou o cachorro falava
o cachorro quase falava. A gente sabe que cachorro não fala, né? Que fala é típica do ser humano. As pedras Professora, e sentem-se o papagaio? sozinhas. O papagaio é além do mundo, né? O papagaio fala. O papagaio fala, mas se eu der uma outra característica ao papagaio, que é típica do ser humano, vai ser uma personificação também. Como, por exemplo, algo que é típico do ser humano. Gente, não me vem nada à cabeça. Mas, enfim, o papagaio... O papagaio... Te peguei. Não me vem nada à cabeça agora. Eu estou pensando na estrutura do hino. Mas vamos aqui. Mas sempre que eu atribuo a animais ou a objetos ações ou características típicas de ser humano, como sentir certas emoções, se expressar por meio da fala, enfim, fazer coisas típicas do ser humano, de seres humanos, é a personificação, certo? Um E aí povo. as margens plácidas do Ipiranga, o que é isso? As margens tranquilas do Ipiranga. O Ipiranga é um rio que fica em São Paulo, que foi exatamente onde Dom Pedro levantou a espada e gritou independência ou morte. Mas, professora, mas São Paulo fica longe. Como que ele cruzou para chegar em São Paulo para dar esse grito? É no estado de São Paulo. Gente, o rio, ele foi até o rio, certo? E ele gritou independência ou morte. Mas certo? para quê? É essa a figura histórica. É a figura histórica de Dom Pedro fazendo isso, que Para os índios, para escravizar de novo, talvez? para o Brasil, para a nação que surgia, para Portugal. Às vezes o Brasil, às vezes é mentiroso. Mas enfim, essa não é a questão por enquanto. O que a gente quer fazer é colocar na ordem direta esses dois primeiros versos. Então, as margens tranquilas do rio Ipiranga ouviram o quê? O que as margens ouviram? É um rio lá de São Paulo. Hã? É um rio lá de São Ouviram Paulo. o rio. Não. Ouvi de um povo heróico. Pode ser. É o objeto indireto, Nicolas. Pode ser. A gente pode colocar aqui as margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico. Pode ser sim. Rei do Band. De um povo heróico, o brado Returbante, retumbante. Arthur. Returbante. Mas eu vou trocar para ficar mais simples ao entendimento, porque é complexo o entendimento desse hino. Mas vamos lá. Olha só, gente. As margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante. O que é o brado retumbante? O grito estrondoso, o grito alto. E o grito alto de quem? De um povo heróico. Certo? Por causa do Dom Pedro Cabral, essa música existiu? Por causa dele. Sim, o hino foi inspirado na figura dele, no grito que ele deu às margens do Ipiranga. Sim, mas se Dom Pedro I não é brasileiro, mas por que ainda o Brasil se torna independente por causa dele? Porque ele nem é brasileiro de verdade. Porque ele era o rei do Brasil. Sim, mas quem tinha que ser um rei é um negro do Brasil, né? Nicolas, porque ele detentia o poder no Brasil, certo? E ele era o representante da coroa portuguesa no Brasil. Sim, e mas aí eles invadiram o Brasil, né? Invadiram, sim. É muito questionável, E inclusive, a também independência. invadiram Só um país instante, só um alheio, instante. né? Só um instante. Só um instante. Diga, Camila. Professora, eu vou precisar desligar a câmera aqui por alguns minutos.
Mas eu já volto, tá? Tranquilo, beleza. Tranquilo. A questão Não é questionar a independência, pelo menos agora no momento, tá? Mas sim descobrir a ordem direta do hino nacional. dos dois primeiros versos. E a gente descobriu dos dois primeiros versos, que é o quê? As margens plácidas do Ipiranga, as margens, ouviram o brado retumbante, ouviram o grito de um povo heróico. Certo? Essa é a ordem direta da frase. Quando a gente coloca os versos na ordem direta, a gente consegue entender melhor o significado do que aquilo quer dizer. Não é verdade? Tipo, agora, o povo heróico era bravo, mas também returbante. E o sol da liberdade ensolarou o dia deles para, tipo, eles não serem independentes dos patrões, tipo, os pobres, essas coisas. Eu acho difícil que tenha alguma, assim, não é nem difícil, mas é complicado a gente atribuir a pessoas pobres, né, a pessoas que não detinham poder, essa questão da independência. A independência foi feita Não, por poucos. professor, eu tô falando sobre na parte do indireto, do verbo. Do verbo? Qual verbo? Já da segunda, da terceira e quarta da terceira e quarta É o verso? que eu acabei de falar. Pois vamos, quem é o verbo da terceira estrofe e da quarta, da terceira e do quarto verso? O bravo returbante, que é o povo que encontra um bravo, que é um herói. Bravo, não tem bravo. Ó, o verbo dos dois primeiros versos brado, achei é que era ouviram. bravo. É brado. Não, brado é o grito, tá? Então, as margens plácidas do Ipiranga, que é o sujeito, ouviram, as margens plácidas ouviram, que é o verbo, ouviram o quê? É o objeto direto. O brado retumbante. O brado retumbante. Sim. O brado retumbante é o objeto direto do verbo ouviram. E o objeto indireto é de um povo heróico. Certo? O povo heróico é o Dom Pedro. Então, tá Diga, certo. Arthur, pode falar. Pode falar? Pode. O tempo passou rápido, né? Passou, mas aqui no caso eu quero que vocês... Você só veio para falar só isso, Arthur? Nossa, só quer estragar a aula mesmo. Tá interessante a aula. Vamos lá. Camila. Camila precisou desligar a câmera, né? Mas, Camila, você consegue me dizer da terceira e do quarto verso, qual que é o verbo do terceiro e do quarto verso? Camila? Caio, você pode me dizer? Qual o verbo? Qual é o verbo aqui da terceira e do quarto verso? Do terceiro e do quarto verso. Do terceiro e do quarto? Eu sou da liberdade mais vívidos, brilhou nascer da pátria nesse instante? Isso, qual o verbo? O verbo pode substituir alguma palavra? Oi? Desculpa. Pode substituir alguma palavra? Se pode substituir? Foi isso? Não. Eu quero saber qual o verbo desses dois versos aqui, ó. Os dois versos finais. Eu acho que pode ser liberdade. Não, não é não. Raios, não. Em outras coisas, o raio você pode ser, né? Tipo... Não tem como, não. Alguém sabe me dizer, gente? Quem que é o verbo? Daqui, ó. Desses dois versos aqui, ó. Só tem um verbo. O sol. Primeiro, eu não sei, mas no último é brilhou. Brilhou? Brilhou? Liberdade. Brilhou. Brilhou é o único verbo que a gente tem aqui. Boa, Joana. É substantivo porque é acompanhado por artigo. Você tem que acompanhar por artigo para ter sentido. Tipo, ele adquiriu a liberdade.
Boa, boa, Joana. Ia prestando Brilhou atenção. é o verbo. Joana, qual que é o sujeito? Você conseguiu achar? É só a gente perguntar, ó. A gente pergunta ao verbo. Quem foi que brilhou? Sol da liberdade. Só. Eu acabei de falar, sol da liberdade. O sol da liberdade. Mas, Boa. professora, existe na frase chamado o primeiro sujeito, tipo, para classificar o primeiro sujeito do segundo sujeito? Não, Nicolas, o sujeito ele pode ser simples ou ele pode ser composto, né? E aí que a Pra, gente identifica são os núcleos do sujeito. tipo, para a gente diferenciar, porque tem o sujeito da parte do Ipiranga e também o Sol da Liberdade. É porque aqui eu tenho 2 verbos, e aí cada verbo vai ter o seu sujeito, certo? Aqui eu coloquei um ponto final, ó, para facilitar. Eu coloquei um ponto final, mas eu poderia colocar um i. E aí seriam 2 orações conectadas pelo i. Mas aqui eu coloquei o ponto final para ficar bem evidente que são 2 orações independentes, certo? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, é uma oração. E aqui eu estou construindo com vocês a segunda oração. Ah, Meu sujeito vai ser qual? O sol da liberdade. Qual verbo? Brilhou. Aí aqui eu posso colocar, o brilhou, céu gente, é um verbo que não pede objeto direto ou objeto indireto, no certo? céu da pátria No idolatrada. céu da pátria, exato, é o complemento, né? É um complemento. Mas aí eu posso colocar aqui esse mesmo termo, ó, em raios Nossa, fúlgidos. é, Por quê? Porque aqui eu estou dando uma característica a esse sol da liberdade. O sol da liberdade, ele brilhou em raios fúlgidos, em raios cintilantes, né? hum, Aonde que esse céu, que esse sol da liberdade brilhou? No céu da pátria. Lembrando é, que o Brasil, antes de se tornar independente, ele não era considerado uma pátria, ele era considerado uma colônia de Portugal. Mas a partir do momento em que ele adquire a independência, ele se torna uma pátria. Então é por isso que esse verso ele está aqui, certo? Ele fala aqui, ó, quando as margens do Ipiranga ouviram o povo heróico gritar, né? O brado retumbante, o sol da liberdade brilhou. A independência estava estabelecida. O sol da liberdade brilhou aonde? No céu desse país, que agora é uma pátria. Tudo bem? Então, gente, eu quis trazer aqui o hino para vocês, só para que a gente possa entender, né, o que é que significa esses versos do hino nacional brasileiro, que quando a gente coloca na ordem inversa, como ele vem, dificulta o entendimento. Mas quando a gente coloca ele na ordem direta, o sentido ele se torna mais fácil de ser compreendido. A ordem direta facilita a compreensão do leitor. Então, aqui já fica uma dica para vocês. Quando estiverem escrevendo suas redações, quando estiverem escrevendo suas atividades, busquem utilizar a ordem direta da frase, a ordem direta das orações, porque ela facilita o entendimento do leitor. Tá bom? professora, E aí, pessoal, só um instante, Nicolas. E aí, pessoal, não vai dar tempo da gente fazer a segunda parte do exercício, tá? Mas eu trago para vocês já aqui, ó, a ordem direta e a gente vai, depois, tentar fazer a ordem indireta desses versos e isolar em vírgulas. Lembra que quando a gente quebra a ordem direta, a gente isola alguns termos entre vírgulas? Pronto, pois isso vai ser o que nós vamos fazer na próxima aula de leitura, tá? Nossa aplicação do minimapa não deu certo fazer hoje. Teve alguma devolutiva, Rafa? Da Fernanda? Ainda não. Aqui não. Deixa eu até confirmar. Não, não teve. Dela não. Nem visualizou ainda. Tudo bem, então. A gente aplica o minimapa amanhã ou na sexta-feira, mas tem que ser aplicado essa semana. Vai dar certo, pessoal. bom, E aí, tinha separado também o jogo, mas, como vocês viram, hoje foi bastante corrido, hoje foi muita coisa. Então, deixa eu pedir aqui.
Então, gente, é isso. Nós trabalhamos com o uso e as funções da vírgula. Fizemos atividade também a esse respeito. E você aí de casa, ficou com alguma dúvida? Mande sua dúvida para os nossos líderes que a gente responde. Você pode mandar sua dúvida em qualquer rede social, através de vídeo, foto, desenho. O importante é marcar @alicerceedu. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada por estar presente na aula de hoje e vamos todos descansar.